não basta só encontrar um profissional, né? Tem que ser um belo profissional. É, né? a questão que acontece com a hipnose é que assim, ela é mais perigosa do que o tratamento convencional, Cris, porque assim, existe muita pesquisa na área científica hoje sobre memórias falsas, que é isso que eu falei. Então, a gente já cria, às vezes, já existem casos de memórias falsas que ocorrem normalmente com as pessoas. Quando se fala de terapia convencional, já aumenta a chance de se criarem memórias falsas, porque muitas vezes a terapia convencional trata muito das coisas antigas, dependendo do tipo de terapia Às que vezes se faz. volta até criança, Isso. barriga da mãe, todas Exato. as coisas, né? E aí pode, às vezes, até criar umas memórias falsas. No caso de terapia com hipnose, aí a chance é maior ainda, não só de se criar e a pessoa realmente acreditar que aquilo aconteceu. Por isso que na área forense, por exemplo, o profissional que está hipnotizando, ele tem que tudo muito monitorado, eles têm câmeras. Geralmente não é feito com quem está sendo acusado, é feito com testemunhas, é feito com a vítima, para geralmente lembrar do que aconteceu, para lembrar de pistas e coisas para ajudar a polícia. Então, precisa realmente buscar um bom profissional, alguém que tenha uma boa indicação. Isso seria o ideal. Karen tá aqui falando se tem alguma coisa a ver com o espírito. Nada a ver com isso, né? Sabe o que eu acho, Cris? Acontece assim, né? Porque existe uma ideia, às vezes, aqui no Brasil, de hipnose para fazer regressão de vidas passadas. Seria isso? Será que ela tá querendo saber? Bom, pode ser possível, né? Então, o que acontece é o seguinte, em termos científicos isso não é aceito, né? Porque... A ciência não acredita em vidas passadas, a ciência, na realidade, ela diz assim, o que eu não posso provar, eu não... Certo, a ciência ela tem a credibilidade dela por conta disso. O que eu não provo, eu não assino e eu não recomendo. Claro, certo? Assim, a ciência é muito assim. Então, quando você fala de vidas passadas, a ciência diz exatamente isso. Você vai em Harvard, vai em Harvard, você vai nessas grandes universidades, elas vão dizer assim, isso aí a gente não pode comprovar, isso é uma crença que você pode ter. Uma religião, uma crença e tal. Por exemplo, o profissional psicólogo que faz hipnose no Brasil, ele não pode fazer regressão de vidas passadas com o perigo de perder a carteira profissional, inclusive. Né? Se ele fizer, ele está correndo esse risco, né? Até por causa disso, por causa da questão de memórias falsas e tudo mais. Quer dizer, uma pessoa que busca para fazer isso, ela está correndo o risco de se criarem memórias falsas, porque se sabe que isso é possível e é fácil de acontecer com hipnose. Então, precisa tomar muito cuidado com isso. Agora, claro, se a pessoa quer fazer, ela pode achar. Eu tenho certeza que deve ter profissionais aí que fazem, talvez, muito provavelmente não psicólogos, mas gente que se treinou em hipnose e faz. Né? Para que tipo de tratamento ele seria recomendado? Tá, dentro da psicologia tem várias coisas, né? Por exemplo, tratar a ansiedade, pânico, né? Entra todas da família da ansiedade, né? O pânico, obsessividade, compulsividade, transtorno de ansiedade generalizada, daí você entra depressão, e várias coisas como, por exemplo, objetivos muito específicos, né? Assim, eu quero parar de fumar, eu quero emagrecer, eu quero falar para um público de 400 pessoas. Tudo isso ela é excelente, principalmente esses objetivos bem específicos. Timidez, autoestima. Então você consegue trabalhar com muitas coisas que ajudam as pessoas. É claro que assim, aí depende de caso a caso, mas em geral isso daí são os mais recomendados aí para usar a hipnose. E aí, existem restrições quanto a pessoas hipnotizadas? Sim, sim. Algumas pessoas você pode ter mais problemas se você hipnotizar. Né?
Então, é por isso que dentro da área clínica, por exemplo, é raro você ter um profissional que já gosta de ir hipnotizando de uma vez. Geralmente eles levam um tempo para conhecer um pouco melhor a pessoa. Porque se você pega uma pessoa, por exemplo, com trans de esquizofrenia, na área mais da psicose, você pode ter uma dificuldade razoável depois para trazer, às vezes, a pessoa de volta. A pessoa pode entrar no transe e não sair, ele sai do seu controle, às vezes isso acontece. Você hipnotiza uma pessoa e ela sai do seu controle e ela fica difícil para voltar. Então, eu já soube de casos de profissionais, comigo ainda bem que nunca aconteceu, mas já soube de casos de profissionais que ficaram horas tentando fazer uma pessoa voltar. E aí teve que ligar para as pessoas que vinham, os outros pacientes e tudo, porque eles não conseguiam fazer voltar quem eles tinham hipnotizado. Meu Deus. Todos voltam, só que assim, é uma questão de tempo, e alguns, se você não interfere, ele pode ficar às vezes muito tempo aí nesse transe. É possível a pessoa fazer algo que não deseja? Quando está hipnotizada? Então, esse é um dos grandes medos das pessoas com relação à hipnose. Porque de uma forma a pessoa sente assim, eu estou entregando todo o controle e essa pessoa vai me fazer passar por uma situação vexaminosa. Ou aquela coisa do palco, vou comer cebola achando que é maçã e tudo mais. O que acontece assim, você não consegue, por exemplo, fazer, às vezes tem muito em filme isso, né? A pessoa matar uma outra pessoa porque você hipnotizou, tá? Isso não acontece porque isso vai de encontro a valores fundamentais da pessoa, tá? Então, isso não acontece, mas você pode, às vezes, fazer pequenos truques, como esse daí de palco, que você fazer uma pessoa comer cebola, achando que é maçã e coisas desse tipo. Claro que um profissional sério, né, você vai fazer uma terapia e tudo mais, ele não está nem interessado nisso, né, ele vai realmente trabalhar as coisas que você precisa trabalhar. Né? A hipnose, você fica hipnotizado num processo de silêncio e tudo mais, né? Eu acredito, não é? Mas depende. Essas pessoas que entram num transe mais profundo, você pode manter ela, por exemplo, numa espécie de transe, às vezes por dias. Pode. Isso não altera a parte funcional dessa pessoa? Não, o que acontece é que quando você está num transe, o seu pensamento está muito focado, mas de resto ela pode andar, fazer as coisas até normalmente, as coisas mais automáticas ela vai fazer normalmente. Em que momento você se viu assim surpresa com a hipnose? Olha, eu acho que desde que eu comecei a estudar a hipnose eu me surpreendo com a hipnose. Acho que e na clínica é muito gostoso, porque assim, principalmente porque a gente às vezes vê pessoas que vêm muito angustiadas, por exemplo, com pânico, um problema muito sério, e assim, principalmente nessas, assim, muito rapidamente você consegue virar isso daí e mudar, pelo menos, a pessoa para ela se sentir bem, né? Claro que são tratamentos que você vai usando outras técnicas, porque você dá essa aliviada, a hipnose ela te alivia de diversas coisas mais rápido, e a partir daí você vai trabalhando com outras coisas em paralelo, né? Então é uma ferramenta fantástica, né? Uma técnica muito boa de se ter. Acho que isso é o mais legal, né, de poder fazer isso, né, e ajudar as pessoas. Você contraindica a hipnose em algum momento? Não teria uma contraindicação, mas precisa tomar um certo cuidado. Um caso, por exemplo, como eu falei, né, de esquizofrenia, assim, quando você começa a entrar em algumas
questões da psicologia que são mais complexas, por exemplo, uma personalidade limítrofe, aí você começa a ter uma situação onde você precisa entender para que você vai usar essa técnica. Porque a hipnose, como eu disse, ela é muito boa para trabalhar algumas questões que são bastante comuns às pessoas, né? Eu quero fazer uma prova, quero ir super bem nessa prova, quero estar, né, no meu máximo para fazer uma prova, quero até na psicologia esportiva, quero correr e dar o máximo de mim. Então tudo isso ela vai ajudando as pessoas em diversos processos. Mas quando você tem situações mais complexas da psicologia, aí você precisa entender melhor por que você vai usar essa técnica para aquela pessoa. Às vezes, simplesmente você pode chegar à conclusão de que não é a técnica adequada. Então, você precisa ter isso daí muito bem estruturado. É um tratamento que você pode se auto-hipnotizar ou o santo de casa não faz milagre? Existe muita controvérsia sobre a auto-hipnose, viu, Cris? Porque, assim, em termos assim, de pesquisas, né, nessa comunidade científica, aonde termina a hipnose, por exemplo, e aonde a auto-hipnose e aonde começa a meditação? Porque meditação também você altera o seu estado de consciência enquanto você está ali, né? Então, a meditação ela tem vários usos também, ela tem várias pesquisas sobre ela, mas o que é uma coisa e o que é outra, e funciona ou não funciona? As pesquisas são muito fortes na hipnose. A auto-hipnose tem pouca pesquisa. Então, será que se eu pensar que eu vou fazer, sei lá, vou falar em 400 pessoas, vou falar na frente de 400 pessoas e eu vou conseguir e eu me auto-hipnotizar, isso vai acontecer, né? Existem poucas pesquisas sobre isso. Só que assim, fica um pouco nessa zona cinzenta com a meditação aí. A meditação, ela concentra em coisas, ela para a área de julgamentos, por isso que ela é muito parecida aí, porque você, quando está, por exemplo, se concentrando num mantra, alguma coisa assim, você para essa área de julgamentos, ou rezando, enfim, e você concentra só naquilo ali. Só que, normalmente, a meditação, ela não tem um fim parecido com os fins de auto-hipnose. Geralmente, em auto-hipnose, a pessoa está tentando, sei lá, melhorar a autoestima, conseguir uma coisa que ela gostaria de fazer, emagrecer, enfim, várias conquistas. Então, é mais ou menos isso que se vê, né? Agora, se as pesquisas dizem, isso é muito bom e tal, eu não tenho dados suficientes para me dizer. Mais sobre esse assunto, existem pesquisas aí na internet, sites de busca, enfim? Tem. Se a pessoa ler inglês, tem muita coisa. Que legal, né? Muita. Você entra em Google Scholar, né? Coloca hipnosis, e aí você vai ver, assim, zilhões de pesquisas sobre o assunto. Existe também em português alguma coisa, mas aí é um pouco mais limitado. Isso está muito desenvolvido lá fora. Aqui no Brasil, ela chegou mais recente, ainda tem tem um outro caminhar. Dizer de resolver tantos problemas, né, com esse tipo de tratamento, você não acha? É o que a gente gostaria, né? Poder ajudar mais as pessoas até. Claro. E aí, como faz lá fora, também diminuindo o número de remédios, de coisas assim que às vezes são ruins, né? Dá efeito colateral e tudo mais. Conserta uma coisa, estraga outra, né? E que eles lá fora dão preferência, né? Usar mais coisas que afetam menos a parte fisiológica e diretamente, como é o caso dos remédios, e usar coisas que podem fazer de uma forma mais natural. Olha que coisa boa. Muito obrigada por ter você aqui mais uma vez. Te espero outras vezes, hein, André? Combinado? Joia!